Olá! O conflito de que trata esse vídeo não existia em minha época de graduação. Hoje existe a colidência entre a marca e o nome de domínio. De um lado, Folha de São Paulo, marca nominativa de produto na classe de jornais, revistas e periódicos em geral. De outro lado, falhadesaopaulo.com.br, um nome de domínio utilizado para veicular críticas ao produto identificado pela marca Folha de São Paulo. Mas não sou eu que vou contar essa história, não. São os alunos do curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu papel aqui é só o de apresentá-los e de indicar, para quem tem interesse, a leitura do material, cujo link se encontra previsto ou presente na descrição do vídeo. Eu já me despeço e fico por aqui, porque o meu papel dessa vez foi mais o de estimular, filmar, editar e, literalmente, bater palmas. Bom, foi assim, a empresa, proprietária dos direitos da marca sobre a Folha de São Paulo, a Folha da Manhã, Sociedade Anônima, ajuizou uma ação na 29ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, em face do réu Mário Ito Bocchini. Ele, Mário Ito Bocchini, e seu irmão, Lino, foram os idealizadores do blog satírico chamado Folha de São Paulo. Esse blog tinha por objetivo tecer críticas ao posicionamento político do periódico Folha de São Paulo. Eles faziam montagens envolvendo os proprietários ou jornalistas do site. A Folha de São Paulo, a Folha da Manhã alegou que estava havendo uso indevido da marca. A autora, Folha da Manhã, falou que o réu praticava typosquante, que é quando o terceiro registra o domínio de uma marca famosa com apenas um erro de digitação. E isso induz a clientela em erro. O juiz concedeu a liminar sob pena de multa de R$1.000 por dia, né, Karen? A Folha alegou que o uso indevido da marca para a sátira induzia, sim, os leitores a erro. E que a falha usava os sinais distintivos, a logomarca, o design, na sua sátira sem autorização. Já os criadores do blog argumentaram que, na verdade, essa ação incidiria sobre uma censura sobre eles, porque o conteúdo do blog seria, na verdade, como disse o Daniel, uma sátira. Eles argumentavam que, na verdade, a Folha não era imparcial como ela passava, mas sim parcial e partidária. Eu vi também que na sentença o juiz tentou ponderar esses dois lados, de livre manifestação de pensamento, que está previsto na Constituição, e do uso da propriedade da marca. Aí, ele, na sua sentença, ele ponderou. Ele falou que não poderia usar o nome Folha de São Paulo, aliás, poderia usar para paródia, desde que não tivesse uma conotação comercial. Vocês viram alguma conotação comercial, alguma coisa? O juiz alegou que o fato de haver um link que direcionava o internauta ao site da revista Carta Capital e ao fato também de os donos do site terem feito um sorteio no microblog Twitter de uma assinatura dessa mesma revista, caracterizou a conotação comercial do site. Segundo o magistrado, o que basta haver um acesso a um concorrente que eles estariam disseminando produtos e serviços de concorrentes usando a marca Folha de São Paulo como força geradora dos acessos ao site. Mas você tem alguma notícia se eles tentaram recorrer a alguma coisa do tipo? Eles recorreram para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas os magistrados do tribunal reafirmaram a sentença do juiz, dizendo que ela era correta. Que ele suspendeu o nome de domínio, Folha de São Paulo, mas deixou bem claro que a paródia pode sim ser necessário usar a marca, usar os sinais distintivos, mas essa paródia
para usar marcos não distintivos, deve ser sem conotação comercial alguma. E nesse caso, como tinha os links, houve uma conotação comercial, na visão do juiz e da segunda instância que concordou com ele. Então, essa discussão chegou no Congresso Nacional por meio de uma audiência pública, em que diversos deputados tiveram a oportunidade de falar sobre o caso. Foi discutido se houve violação ou não da liberdade de expressão. O deputado Pedro Czai definiu a vitória ou a derrota nesse caso como a vitória ou a derrota da democracia. E ele diz que deveria ser feita uma nota de repúdio à empresa Folha de São Paulo. O deputado Paulo Pimenta, do PT, do Rio Grande do Sul, ele deu início à audiência pública, ressaltando que houve sim uma censura por parte da Folha. Inclusive, ele citou um ocorrido que foi a decisão do TSE durante o período pré-eleitoral, pré-eleição de presidente, que foram proibidos pelos meios de comunicação sátiras, paródias aos candidatos concorrentes. A deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul também, destacou que a questão da Folha utilizar como critério para a retirada do blog do ar, que foi o uso indevido da marca, na verdade seria também uma censura, porque essa marca diferenciadora de serviços ou produtos de outros da mesma espécie também seriam usados por outros meios de comunicação e que não teriam sido considerados censura. O deputado Ivan Valente, do PSOL, considerou um caso de reprimenda à liberdade de imprensa, considerou também que foi um desrespeito da Folha de São Paulo pelo não comparecimento à audiência e ainda opinou pela defesa da democratização dos meios de comunicação. Bom, também devemos nos atentar à repercussão do caso fora da audiência, a repercussão do caso nos principais meios de comunicação do país. Bom, foi feita uma pesquisa numa ferramenta de busca de notícias na internet e foi possível constatar que inexistiu sequer cobertura alguma sobre o caso nos principais portais de notícias do país. Os mais famosos, como a Globo.com, o UOL, o Estado de Minas. O lugar onde mais se repercutiu o caso Folha versus Falha foi na chamada blogosfera. Os diversos portais independentes de notícias, de comentários, que crescem a cada ano na internet. Vale destacar, principalmente, que o que foi discutido nessa blogosfera foi a questão da liberdade de expressão, do direito de se fazer sátiras, de se fazer comentários sobre qualquer tema que for. Não se comentou a suposta conotação comercial do blog ou o suposto prejuízo que a Folha de São Paulo estaria levando nesse caso. Para mim, a repercussão foi basicamente essa. O caso ficou restrito à blogosfera. Ele não foi noticiado pelos grandes meios de comunicação. A empresa Folha da Manhã não compareceu à audiência pública e nem se manifestou sobre o acontecimento em nenhum veículo de comunicação. Dessa forma, os irmãos Bocchini foram os principais responsáveis por veicularem o acontecimento. Ao meu ver, a divulgação do caso Folha versus Falha não foi feita de um modo isento. No caso, foi a Folha de São Paulo que se manifestou. No processo de formação de discurso, a gente escolhe os argumentos que sustentam o nosso próprio ponto de vista, mesmo que a intenção seja meramente de informar. Assim, ter acesso a argumentos somente uma das partes não garante a imparcialidade, mesmo que a intenção seja meramente de noticiar o fato. As informações que tivemos acesso de início em relação ao caso eram todas informações tendenciosas a beneficiar aquilo que era apontado com argumentos pelos irmãos Bocchini. É normal, né? Toda visão, toda manifestação nossa, ela sempre traz uma bagagem, experiências próprias, né? Então, o que a Folha de São Paulo fez foi começar a contar a história de um ponto específico, do ponto do cerceamento da liberdade. Mas eles não enfrentaram o ponto nevrálgico, que foi o conteúdo econômico do site. Tanto é que eu, quando li a notícia pela primeira vez, quando procurei ver o vídeo que o Marcelo Taz está falando, o Gilberto Gil, esqueci o nome do cara do Cacete Planeta que está falando também, que eu esqueci o nome agora,
está falando, e audiência pública também, fiquei indignada. Falei, nossa, teve uma censura manifesta à liberdade de imprensa, liberdade de manifestação. Que absurdo, os caras estão só satirizando a Folha de São Paulo. Isso por parte da Folha, que sempre criticou essa censura à liberdade de imprensa, essa censura à liberdade de expressão. Isso está errado. O modo como foi noticiado ficou restrito à discussão, uma discussão ideológica, à questão da censura, da falta de liberdade de expressão, e não foi condizente com o que foi apresentado nos autos. Não a discussão acerca dos aspectos técnicos do direito comercial, do conflito entre nomes, que foram abordados nesse vídeo. E nos argumentos trazidos por ela e pelos defensores da falha, eles não rebateram o argumento que, ao meu ver, foi o crucial, que foi a questão do Folha de São Paulo ter um conteúdo econômico, ter um link direcionando os leitores à revista Carta Capital, concorrente direta da Folha de São Paulo. E para poder ter a quantidade de ideias e poder pegar os fatos, apurar os fatos da forma que a gente apurou para produzir o vídeo que vocês estão vendo, nós tivemos que ir a fundo, procurar a sentença, procurar a petição, os demais autos do processo para poder ter acesso às informações reais diante do caso. Então, de certa forma, ele não foi tão bem divulgado. E aqueles que se diferenciaram da gente, não buscaram a fundo as informações diante desse episódio, talvez se mostraram à primeira mão tendenciosos a concordar com o que estava sendo alegado pelos irmãos Bocchini no fato. Bom, eu particularmente discordo da Justiça, do Tribunal de Justiça que fez a decisão que ordenava a retirada do site, do blog do ar, porque particularmente eu não acho que o fato de ter ali no domínio do blog o link que conduzia aqueles que ali estivessem ao site da Carta Capital, para mim não é tanto o argumento tão forte para poder realizar a retirada do blog do ar. Eu não creio que a mera existência de um link que direciona o internauta a outro jornal gere dano econômico à empresa Folha da Manhã, e mesmo que prevaleça a opinião concordante com a existência de dano, é muito complicado pensar que houve contaminação de domínio. Tendo em vista que o link Folha de São Paulo é fundamental para a existência do blog, que é o que fez o blog fazer relativo sucesso, creio eu que foi prejudicado a parte requerida nos autos. Eu também discordo que a questão em si do episódio seja a discussão da liberdade de expressão. Para mim, o que houve, de certa forma, seria a discussão a respeito de uma matéria que é justamente voltada ao direito empresarial, e não a questão da liberdade de expressão em si. De certa forma, houve um mal-entendido por parte daqueles que veicularam a informação da forma que recebiam, ao dizer que havia cerceamento da liberdade de expressão, que era necessário talvez uma nova lei de imprensa, os próprios deputados que se manifestaram em relação ao caso. Para mim, não é o ponto de discutirmos o cerceamento da liberdade de expressão. Não é esse o caso, não é esse o cerne da situação. Porém, eu também não concordo com o fato de o blog ter sido retirado do ar com os argumentos que foram colocados pelo Tribunal de Justiça. Eu concordo com o juiz de primeiro grau, mas não com todos os argumentos que ele utilizou. Como, por exemplo, de que o site tinha conteúdo comercial só por ter um link que direcionava os leitores ao site da Carta Capital. Mas o que está em jogo, para mim, não é o cerceamento da liberdade de expressão, e sim o direito da empresa de resguardar seu nome de domínio, já que teria uma possível confusão entre Folha e Falha pelo modo como o blog estava estruturado. Eu acho que a decisão, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, elas foram sensacionais. Eu achei que elas foram muito bem construídas, até pela falta de jurisprudência nesse sentido no Brasil. Eu fiquei muito satisfeita com a decisão, porque tanto na petição quanto na decisão deixou bem claro que não se discutia a censura à liberdade de expressão, e sim o uso indevido da marca, a proteção ao direito da marca. Inclusive tem um caso que foi muito parecido, em que tinha um website nos Estados Unidos que eles faziam paródia do jornal The Buffalo News.
E só que nesse site, além do conteúdo crítico, ele também tinha um redirecionamento para um site de classificados, de imóveis. Então a corte americana ela entendeu que esse site deveria ser banido, né, justamente pelo fato de ter esse conteúdo econômico, né, o que torna bastante parecido com a decisão aqui no Brasil. Mas ele deixou bem claro na sua sentença também que foi isso, proibiu o uso indevido da marca Folha de São Paulo pelos criadores da Folha de São Paulo por causa dos fins comerciais e deixou bem claro que sim, é permitido o uso da marca com fins de paródia, de sátira, às vezes é até necessário o uso dessa marca para parodiar, para satirizar, mas desde que não tenha esse fim econômico. Então ele preocupou bem em não cercear a liberdade, em não ter uma censura à imprensa, uma censura à expressão, uma censura a tudo isso que eu tinha visto inicialmente na notícia, e sim uma proteção ao direito à marca. Então eu achei que ela foi bem cuidadosa em não ferir o direito fundamental de liberdade de expressão. A todo momento ela foca nessa questão de resguardar esse direito, né, que é fundamental. A marca ela pode ser usada desde que não seja, desde que não tenha um conteúdo econômico, o que foi demonstrado, né, no caso que teve, pelo que eu já falei de ter esse redirecionamento para a Carta Capital. Então, acho que a justiça foi bem sensata e correta, né? Concedeu apenas parcialmente, apenas no ponto de suspender o site, ele não restringiu a liberdade de expressão, né? Então, acho que para mim foi correto.